Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese, obra básica da doutrina espírita, compilada por Allan Kardec, a Gênese segundo o Espiritismo. Estamos iniciando no dia de hoje, no episódio de hoje, o capítulo 6º, que trata da uranografia geral, o espaço e o tempo. Item 1. Já muitas definições de espaço foram dadas, sendo a principal esta. O espaço é a extensão que separa dois corpos, na qual certos sofismas deduziram que, onde não haja corpos, não haverá espaço. Nisto foi que se basearam alguns doutores em teologia para estabelecer que o espaço é necessariamente finito, alegando que certo número de corpos finitos não poderiam formar uma série infinita e que, onde acabassem os corpos, igualmente o espaço acabaria. Também definiram o espaço como sendo o lugar onde se movem os mundos, o vazio onde a matéria atua, etc. Deixemos todas essas definições que nada definem nos tratados onde repousam. Espaço é uma dessas palavras que exprimem uma ideia primitiva e axiomática de si mesma evidente e a cujo respeito as diversas definições que se possam dar nada mais fazem do que obscurecê-la. Todos sabemos o que é o espaço e eu apenas quero afirmar que ele é infinito, a fim de que os nossos estudos ulteriores não encontrem uma barreira opondo-se às investigações do nosso olhar. Ora, digo que o espaço é infinito pela razão de ser impossível imaginar-se-lhe um limite qualquer e porque, apesar da dificuldade com que topamos para conceber o infinito, mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço em pensamento do que parar num ponto qualquer, depois do qual não mais encontrássemos extensão a percorrer. Para figurarmos quanto nolo permitem as nossas limitadas faculdades, para figurarmos quanto nolo permitem as nossas limitadas faculdades, a infinidade do espaço, suponhamos que, partindo da Terra, perdida no meio do infinito, para um ponto qualquer do universo, com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica que percorre milhares de léguas por segundo e que, havendo percorrido milhões de léguas, mal tenhamos deixado este globo.
nos achamos num lugar donde apenas o divisamos sob o aspecto de pálida estrela. Passado um instante, seguindo sempre a mesma direção, chegamos a essas estrelas longínquas que mal percebeis da vossa estação terrestre. Daí, não só a Terra nos desaparece inteiramente do olhar nas profundezas do céu, como também o próprio Sol, com todo o seu esplendor, se há eclipsado pela extensão que dele nos separa. Animados sempre da mesma velocidade do relâmpago, a cada passo que avançamos na extensão, transpomos sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, estradas estelíferas, paragens suntuosas, onde Deus semeou mundos da mesma profusão com que semeou as plantas nas pradarias terrenas. Ora, há apenas poucos minutos que caminhamos e já centenas de milhões de léguas nos separam da Terra. Bilhões de mundos nos passaram sob as vistas e, entretanto, escutai, em realidade, não avançamos um só passo que seja no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos 100 vezes seculares e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, nenhum passo, igualmente, teremos avançado, qualquer que seja o lado para onde nos dirijamos e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhemos, a partir desse grãozinho invisível donde saímos e aqui chamamos Terra. Eis aí o que é o espaço. Poético, bonito, e a gente precisa entender que esse texto foi escrito há aproximadamente 170 anos atrás, né? E com isso tudo, né, lá nos idos de 1857 ou 1867, não importa, né, o texto não continha ou não tinha como prever os avanços da ciência para termos, por exemplo, telescópios espaciais que hoje devastam gigantescas distâncias como essa que ele descreve aqui, e o que ele descreveu aqui, hoje a gente pode confirmar tecnicamente e cientificamente como verdadeiro. A gente estica o olhar com esses super telescópios até onde a gente consegue e o que a gente vê é que o espaço ainda não terminou e a gente descobre constelações e estrelas, a gente descobre mundos e novos, vamos dizer assim, novos planetas que a gente nem sequer imaginava. Então, essa descrição mostra exatamente do que é que a gente está falando. Quando você imagina que já chegou em algum ponto do espaço, de tamanha é essa infinitude que a gente não consegue imaginar, que a gente fica tentando encontrar em algum lugar, em algum canto, uma borda, uma margem, uma linha que delimite, que diga aqui terminou o espaço, a gente não encontra essa linha, a gente não encontra esse limite. E é isso que significa infinito. Ainda algo muito difícil para a gente conceber e compreender, dado o nosso grau de limitação. Então, como tudo que a gente vai fazer tem algum limite, a gente quer pôr limite em tudo, né? Esse planeta, ele é um planeta de provas e expiações, e por isso, porque a gente não tem condição muita de sair, vamos dizer assim, pesquisando e vagueando pelo universo, procurando fins e começos ou coisa parecida, a gente
por sermos limitados, por termos sentidos limitados, o que isso quer dizer? A nossa audição não escuta tudo, ela escuta até um certo limite. A nossa voz não alcança tudo, ela alcança até um certo limite. Os nossos olhos não veem tudo, eles veem até dentro de certos limites. O nosso tato não sente, não percebe tudo, percebe e sente dentro de certos limites. Então, como o corpo físico tem limites, a gente quer estabelecer limites para o universo. E aí que está o nosso erro, né? A palavra espaço, qualquer definição que a gente dê para ela vai ter a limitação do nosso vocabulário, do nosso conhecimento, da nossa capacidade de compreensão, que é muito pequena, que é muito pouca ainda, que a gente precisa desenvolver muito. Então, qualquer definição que a gente dê para espaço não será algo definitivo, porque é finito, porque vai ser transitório, porque vai ser modificado de acordo com os avanços que nós fizermos na nossa ciência, de acordo com os avanços que fizermos no desenvolvimento da nossa inteligência, e esse conceito, seja ele qualquer definição que a gente vá dar para espaço, será revisto 2, 3 gerações para frente, às vezes na mesma geração, uma década para frente, às vezes mais, às vezes menos, mas será revisto. Por quê? Porque vamos obter novos conhecimentos, vamos desenvolver a nossa inteligência e aí vamos rever o conceito que tínhamos. Se fazemos isso hoje, com todos os recursos tecnológicos que nós temos, quiçá das definições que foram dadas no passado, das definições que foram estabelecidas no passado, que não tinham os recursos tecnológicos que a gente tem hoje. E é por isso que Kardec começa esse capítulo redefinindo a ideia de espaço, né? Redefinindo esse conceito de que a nossa inteligência é incapaz, apesar da gente achar que é capaz, a gente é incapaz de dar algo, fazer ideia definitiva, absoluta e imutável sobre qualquer conhecimento, sobre qualquer situação. A gente não sabe praticamente nada sobre o que é o universo, o que é o mundo espiritual, e sabemos muito pouco sobre a matéria sobre a qual a gente consegue tocar e a gente consegue medir. Então, a gente ainda tem muito que aprender. E exatamente por ter muito que aprender é que tem que estar com a mente aberta, tem que estar com a mente preparada, tem que nunca estar desarmado dessa condição de aprendiz. A gente sempre tem que estar na condição de aprendiz. O que é que eu posso aprender de novidade? O que é que eu posso aprender de novo conhecimento hoje? Isso tem que estar muito presente no nosso dia a dia. A gente nunca pode achar que já sabe tudo, já leu tudo e que todo o conhecimento do mundo, todo o conhecimento do universo está dentro da nossa cabeça, está dentro do nosso entendimento. Não. A gente tem muito ainda que aprender. E definir espaço é uma das coisas que a gente ainda tem que aprender. Sigamos na leitura. Como a palavra espaço, tempo é também um termo já por si mesmo definido. Dele se faz ideia mais exata relacionando-o com o todo infinito. O tempo é a sucessão das coisas, está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos, na origem do nosso mundo, na época primitiva em que a Terra ainda não se movia sob a divina impulsão, numa palavra, no começo da Gênese, o tempo, então, ainda não saíra do misterioso berço da natureza, e ninguém pode dizer em que época de séculos nos achamos, porquanto o balancim dos séculos ainda não foi posto em movimento. Mas silêncio. Soa na sineta eterna a primeira hora de uma terra insulada,
O planeta se move no espaço e desde então há tarde e manhã. Para lá da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo marche com relação a muitos outros mundos. Para a Terra, o tempo a substitui e durante uma determinada série de gerações contar-se-ão os anos e os séculos. Transportemo-nos agora ao último dia desse mundo, a hora em que, curvado sob o peso da vetustez, ele se apagará do livro da vida para aí não mais reaparecer. Interrompe-se, então, a sucessão dos eventos. Cessam os movimentos terrestres que mediam o tempo, e o tempo acaba com eles. Esta simples exposição das coisas que dão nascimento ao tempo, que o alimentam e deixam que ele se extinga, basta para mostrar que, visto do ponto de vista em que houvemos de colocar-nos para os nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai da nuvem no mar e cuja queda é medida. Tantos mundos na vasta amplidão, quantos tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e enche tranquilamente na sua luz imóvel a imensidade dos céus, imensidade sem limite e eternidade sem limites, tais as duas grandes propriedades da natureza universal. O olhar do observador que atravessa, sem jamais encontrar o que o detenha, as incomensuráveis distâncias do espaço e o do geólogo, que remonta além dos limites das idades ou que desce às profundezas da eternidade de fauces escancaradas, onde ambos um dia se perderão, atuam em concordância, cada um na sua direção, para adquirir essa dupla noção do infinito, extensão e duração. Dentro desta ordem de ideias, fácil nos será conceber que, sendo o tempo apenas a relação das coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas que se medem, se tomássemos os séculos terrestres por unidades e os empilhássemos aos milheiros para formar um número colossal, esse número nunca representaria mais que um ponto na eternidade, do mesmo modo que milhares de léguas adicionadas a milhares de léguas não dão mais que um ponto na extensão. Assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma, poderíamos escrever um número tão longo quanto o equador terrestre e supor-nos envelhecidos desse número de séculos sem que, na realidade, nossa alma conte um dia a mais. E, juntando a esse número indefinível de séculos uma série de números semelhantes, longa como daqui ao Sol, ou ainda mais consideráveis, se imaginássemos viver durante uma sucessão prodigiosa de períodos seculares representados pela adição de tais números, quando chegássemos ao termo, o inconcebível amontoado de séculos que nos passaria sobre a cabeça seria como se não existisse. Diante de nós estaria sempre toda a eternidade. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma do ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem fim. Tudo lhe é presente.
Se séculos de séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, que vem a ser a duração da vida humana? E aí a gente põe todo mundo de cabelo em pé para pensar. Bom, o que a gente pode estabelecer aqui como um paralelo para que a gente consiga entender? Vamos imaginar o seguinte. Imagine que você é autor de um livro, mas você ainda não começou a escrever esse livro. E como você ainda não começou a escrever esse livro, a história ela está parada. Ela está dentro da sua cabeça. Ela não começou ainda a ter uma sucessão de eventos. Ela está no seu pensamento. E você nem tem o livro completo. Você tem um esboço mental do que é que você vai contar naquela história. Na medida em que você abre o rascunho e começa a escrever esse livro, contando a descrição, por exemplo, do local onde isso se passa, dos personagens que estão ligados nesse livro, nessa sucessão de coisas acontecendo e você descrevendo essas coisas, você consegue estabelecer um tempo. Você consegue dizer em que época que você está e assim por diante. Se você trouxer esse conceito de livro iniciado para ser escrito para o conceito de gênese do planeta e para o conceito de universo, imagine um universo sem a Terra. Imagine um universo sem nenhum planeta chamado Terra, sem nenhuma formação de nebulosa chamado Terra. Quanto tempo a Terra tem? Nenhum. E ao mesmo tempo, todo. Por que nenhum? Porque ela ainda não existe. Em matéria de tempo, não há nenhuma sucessão de eventos acontecendo para que a gente possa medir quanto é o tempo. Segundo, é que, como a Terra ainda não começou, o universo nem percebeu que a Terra existe, porque ela ainda não existe. Porém, todo o universo que já está criado continua seguindo seu curso, continua o seu movimento, continua com a sucessão de eventos sucessivos que vão demarcar o tempo para cada estrela, para cada espaço, para cada planeta no infinito do universo. Agora, a partir do momento em que a Terra começa a se formar, a partir do momento em que há esse início, esse movimento que tira a criação da Terra da inércia, da mesma forma que o autor começa com a primeira palavra a escrever o livro, no momento em que aquele espírito superior, aquele espírito que vai ser co-criador do planeta, ele inicia o processo de manipulação mental da matéria que vai formar o planeta, aí você tem um tempo. Porque aí você tem uma sucessão de eventos que vão, a partir daquele primeiro evento, acontecer. Como é que você vai precisar esse evento? Você não tem como precisar. Se o autor não for lá e disser assim, eu comecei a escrever esse livro em tal data, você não sabe em que data que é. Se o autor não escrever que ele é o autor, se ele não colocar nenhuma informação específica de quando ele começou, você nunca vai conseguir precisar quando que aquele livro foi começado. Você vai conseguir mais ou menos dizer o que poderia ter acontecido antes do início daquele livro, mas você não vai conseguir estabelecer um cronograma e dizer que foi nesse minuto, nesse segundo, nessa data desse ano que aquele livro começou a ser escrito. Assim é o planeta Terra. A gente não tem como voltar atrás antes da matéria condensada para formar o planeta Terra e dizer ele começou exatamente nessa data. A gente sempre vai falar em datas aproximadas. E, como o texto diz, no momento em que esse conjunto que a gente chama Terra ele se desfizer, porque um dia ele não vai ter mais necessidade de permanecer construído como ele está, ele vai se apagar no universo. Nesse momento, o tempo para o planeta Terra. Mas a eternidade continua, o universo está todo lá. E agora vamos pensar como isso é relativo.
Vamos pensar como isso tem a ver com o planeta Terra e com a forma como nós, dentro do planeta Terra, medimos o tempo com os recursos do próprio planeta. A gente usa o giro da Terra sobre o próprio eixo, a rotação e a translação da Terra ao redor do Sol para medir as coisas. Então, ou seja, os eventos acontecendo, é isso que a gente usa para medir o tempo. Porém, o efeito disso, a contagem desse tempo num planeta que está a tantos centenas de bilhões de anos-luz de distância, como a gente consegue hoje conceber e ver através dos supertelescópicos espaciais, na medida em que você pensa que como é que aquele planeta lá de tão longe, que nem está enxergando a Terra, que nem consegue medir, vai medir ou vai saber o que é o tempo na Terra? Vai medir e vai saber o que é o tempo na Terra com as referências daquele planeta e não com as nossas, que é o que a gente faz com todos os outros planetas. A gente mede o tempo de translação de outros planetas ao redor do Sol, sempre usando como referência o da Terra, sempre usando a quantidade de tempo que a gente tem na Terra. Então, a gente usa o nosso dia de 24 horas como referência para dizer quantos dias dura uma rotação em tal planeta ou quantos dias dura a translação em tal planeta. A gente vai estar sempre referenciado naquilo que está perto de nós, na matéria como a gente entende ela, mas essa matéria é a matéria da Terra. É a matéria que a gente tem referência. Então, tempo é uma medida relativa ao planeta onde a gente está. E ele é variável de planeta para planeta no sentido do entendimento de como é o tempo. É por isso que a tal da encarnação extremamente longa, de 600 ou de 700 anos encarnados, no planeta onde isso está acontecendo pode significar talvez 3 anos encarnado, talvez 30 anos encarnado na Terra. É tudo relativo em relação ao padrão vibratório e ao planeta em questão. Então a gente não tem condição de saber ou de definir esse início e nem esse fim. Mas a gente sabe que houve um início de formação, uma gênese da Terra, e que consequentemente haverá um fim, haverá uma destruição da Terra. Quanto tempo isso vai durar? É o tempo em relação ao planeta Terra. E isso é relevante para um espírito eterno como a gente? Não, porque nós, mesmo depois da destruição da Terra, continuaremos existindo como espíritos. E, quiçá, se tivermos condição, poderemos até usar a matéria da Terra para construir o nosso próprio planeta, se tivermos condição de fazer isso, quando a Terra deixar de existir. E isso vai acontecer amanhã? Óbvio que não. Isso vai ainda tomar muito tempo. Quanto tempo é isso? Quanto tempo for necessário que o planeta exista, ele existirá, porque ele é fruto da mente e do pensamento de um autor inspirado por um ser criador. É isso que a gente precisa entender. Jesus é co-criador do planeta Terra, porém inspirado e orientado por Deus. E enquanto a gente não tiver isso como entendimento, a gente não vai conseguir compreender eternidade. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja.